Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexei. Então, como nós não vamos ter a aula presencial no dia 18 de setembro, eu estou deixando gravado essa primeira parte da aula, que vai ser a respeito de complicações crônicas do diabetes, e que a gente vai ter a continuidade na próxima semana, no dia 23 de setembro, com avaliação de risco cardiovascular em pessoas com diabetes. Então, agora vamos começar falando então a respeito das complicações crônicas do diabetes. Então, sempre é importante dizer o tanto que o diabetes é uma doença significativa, prevalente, tanto que no mapa da Federação Internacional de Diabetes, a gente tem estimado que em 2024 a gente tem no mundo cerca de 588 milhões de pessoas com diabetes. E com uma perspectiva de crescer e chegar até 2050 com 852 milhões de pessoas no mundo com diabetes. E isso é bem importante que os senhores reflitam um pouquinho, porque em 2050 quem vai estar atendendo todos esses pacientes serão exatamente os senhores. Para sair um pouco do cenário só mundial, mas falar um cenário local nosso. Quando a gente avalia as principais causas de morte prematura, alguém que morre dos 39 até os 69 anos em Curitiba, observem que a primeira causa é infarto agudo do miocárdio, segundo agressão, mas a terceira causa é o diabetes mellitus. Então, quando eu dou essa aula de complicação crônica, eu gosto de fazer um paralelo com uma coisa da infância de vocês, que é o Harry Potter. E o diabetes, considerem que é como o Voldemort. No começo da saga do Harry Potter, no começo dos filmes, o Voldemort era fraco. E de fato, o diabetes, se a gente for pensar em muitos anos atrás, sempre existiu diabetes, mas não era uma coisa que impactava tanto as pessoas, porque não era tão prevalente. Por que não era tão prevalente? Porque as pessoas não viviam tanto e o diabetes, o aparecimento do diabetes, como a gente já viu em aulas anteriores, tem a ver com o envelhecimento da população, que determina a resistência insulínica, e o ganho de peso, junto com a obesidade. Então, o tipo de diabetes tipo 2 é a obesidade, a paciente acima de 40 anos e é a pessoa que tem uma chance maior de ter diabetes. Então, esse é o grande boom de pessoas com diabetes, é basicamente do diabetes tipo 2. Então, o grande problema do diabetes não é necessariamente ter a glicose alta, mas é você ter as complicações crônicas do diabetes. Né? E isso estão relacionados com o efeito de um diabetes mal controlado. E é uma doença extremamente devastadora. Tanto que é a principal causa de cegueira adquirida, a principal causa de amputação não traumática e a principal causa de alguém ter que fazer diálise de doença renal terminal. E por que isso acontece? Então, por que acontecem essas complicações do diabetes? A gente entende que glicose é uma substância extremamente importante. Tanto que, quando você acaba de comer, a tua glicose tende a subir, o teu pâncreas vai produzir insulina para que a glicose não fique em concentração alta no vaso. Essa glicose vai ser jogada para dentro da célula através da insulina. E também tem uma concentração baixa de glicose no sangue, também é complicado e tem uma resposta também no pâncreas com aumento do glucagon e além disso aumento de outros hormônios que são os contrarreguladores da insulina. Mas o fato é que a glicose é extremamente importante, mas ela tem que ficar dentro do vaso numa concentração muito estreita, não pode ser muito baixa e não pode ser muito alta. E se tiver muito alta, você vai começar a fazer os danos do diabetes. Então, no fundo, as complicações do diabetes são complicações vasculares. Então, a gente tem um dano vascular direto da hiperglicemia. Então, tem uma lesão metabólica direta da glicose dentro da parede dos vasos. Ele vai mudar a reatividade vascular, vai acumular substâncias no endotélio que vão ser nocivas. Então, num primeiro momento, você tem uma alteração de microcirculação que vai determinar uma falência de vasodilatação reativa, ou seja, a capacidade do vaso dilatar quando ele precisa. Então, isso vai determinar uma isquemia tecidual. Somado a isso, a gente ainda tem uma aterogênese inflamatória. Pessoas que têm diabetes é um status pró-inflamatório e pró-aterogênico. A aterogênese acontece de uma forma mais acelerada. Além disso, no diabetes você também tem defeito de trombólise. Então, mais aterogênese, defeito de trombólise, vai fazer o quê? Alteração também na macrocirculação. Então, esse é o panorama
das complicações que a gente espera ter no diabetes. Tanto alterações na microcirculação, o que a gente fala que é a doença vascular, doença microvascular, e a doença em vasos grandes ou doença macrovascular. Então a gente sabe que o principal parâmetro no controle do diabetes é a hemoglobina glicada. Por quê? Porque as hemácias ficam circulando no vaso e o seu tempo de vida média é em torno de 90 dias até 120 dias. Então, ela vai refletir melhor o status de concentração de glicose do vaso do que a própria glicose, que vai te dar um resultado muito momentâneo. Então, um vaso que está exposto a uma concentração alta de glicose constantemente vai ter uma glicação maior na hemoglobina. E a hemoglobina glicada vai estar mais alta. E esse é o principal marcador, é o padrão ouro no controle do diabetes, que a gente sabe que a meta é ficar para baixo de 7%. Por quê? Porque esse estudo que se chama o KPDS, feito com diabetes tipo 2, avaliou e viu que quanto mais alta a concentração da hemoglobina glicada, maior a chance de ter complicação. Se a gente quiser ter uma visão meio grosseira da coisa, mas um número bom para gravar é o seguinte: para cada um ponto acima de 7 de hemoglobina glicada, aumenta mais ou menos 40% em chance em ter alguma doença microvascular, principalmente retinopatia, nefropatia e neuropatia. Ok, então a hemoglobina glicada a gente viu que é importante, é um marcador fidedigno de como está a concentração do diabetes, da glicose no sangue e relacionado com complicações. Mas será que as pessoas, no Brasil em especial, têm hemoglobina glicada controlada? Têm hemoglobina glicada para baixo de 7? Infelizmente não. Esse estudo feito com população brasileira viu que pessoas ali do lado direito com hemoglobina glicada menor que 7, em azul, a gente vê no serviço público, só 36,4% tem glicada para baixo de 7 e no serviço privado um pouco mais, 51,6%. Ou seja, tem muita gente que tem diabetes que não está na meta. Então, se a glicada não está na meta, maior a chance de ter complicação, que é o que a gente espera ver nos próximos anos, infelizmente. Falando da primeira complicação, da doença renal diabética. A doença renal diabética é a principal causa de doença renal terminal. Quando a gente vê por que uma pessoa vai precisar fazer diálise ou uma terapia substitutiva ou um transplante, veja que nesse estudo mostra que a maioria das pessoas tem como causa base o diabetes. E a segunda causa mais comum, hipertensão. E aí tem outras causas, rim policístico, glomerulonefrite, mas o grosso mesmo é o diabetes e a hipertensão. Na fisiopatologia, o que determina a lesão renal é basicamente uma vasodilatação da arteríola aferente e uma vasoconstrição da arteríola eferente, ou seja, duas situações fisiopatológicas que determinam aumento de pressão no glomérulo. Quando a gente vê na ótica de glicose sendo absorvida, uma pessoa que tem diabetes tem a concentração de glicose mais alta, então, consequentemente, o rim dessa pessoa vai filtrar mais glicose. Mais glicose vai para o túbulo contornado proximal. E a gente sabe que no túbulo contornado proximal a gente tem os transportadores SGLT2, que vão fazer a reabsorção tubular de glicose e de sódio. Mas por que aumenta a concentração desses transportadores? Porque glicose é uma substância nobre, o organismo não quer perder a glicose. Então, mais glicose é filtrada, mais glicose vai para o túbulo contornado proximal, aumenta a concentração, o número desses transportadores, e eles vão fazer o quê? Eles vão reabsorver sódio e glicose. E uma consequência disso é que menos sódio vai chegar na mácula densa e isso vai ser visto no rim como se fosse uma situação de uma hipotensão, de uma contração de volume. E isso vai determinar uma vasodilatação da arteríola aferente. E qual que é o problema disso? É que vai chegar mais sangue no glomérulo, vai aumentar a pressão dentro do glomérulo e você vai ter inicialmente um aumento do ritmo de filtração glomerular e você vai começar a fazer proteinúria. O problema é que na evolução o que acontece é que você tem inicialmente essa hiperfiltração, mas depois você começa a ter uma queda acelerada no ritmo de filtração glomerular. Então, na classificação da
da CADIGO, da nefrologia, a gente leva em consideração, para avaliar como está o status de doença renal, a taxa de filtração glomerular, com classificação que vai de G1 até G5, e com relação à albuminúria, que vai de A1 até A3. E aí a gente já vê que como que você deve avaliar doença renal em pessoas com diabetes. Esses dois exames são fundamentais. É pedir a creatinina e estimar a taxa de filtração glomerular e pedir a relação albumina-creatinina urinária. Então, isso deve ser feito ao diagnóstico das pessoas com diabetes tipo 2 e para pessoas com diabetes tipo 1 depois de 5 anos de evolução. E quais são os pilares do tratamento da doença renal diabética? Basicamente, a gente tem 4 pilares, que é o controle glicêmico, a glicose tem que estar bem controlada, a pressão tem que estar bem controlada, usar medicamentos que têm o potencial de proteger o rim, o controle de lipídios. Opa, perdão. E alguns medicamentos, acabei pulando ali. E claro que as medidas não farmacológicas de melhorar a alimentação, de fazer atividade física, de perder peso, de cessar tabagismo, são importantes. E tem algumas classes de medicamento que já têm estudos que mostram que vão prevenir a progressão de uma doença renal, que são os inibidores da SGLT2, que estão indicados quando tem uma taxa de filtração acima de 20 e uma relação albumina-creatinina maior ou igual a 30, o inibidor da ECA e da BRA, antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, que é a finerenona, e agonista do GLP-1. E, eventualmente, quando a gente usa IECA ou antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, a finerenona, você pode ter hiperpotassemia. Então, eventualmente pode ser necessário usar um medicamento para tratar essa hiperpotassemia. Então, quando a gente avalia a evolução do risco residual e intervenção precoce, observem aqui um tracejado de vermelho que uma pessoa que tem diabetes, se nada for feito, ele vai ter uma perda de taxa de filtração glomerular muito acelerada. E quando a gente passa a usar aqui em verdinho ou em amarelo, quando você está usando bloqueio do sistema renina-angiotensina com IE com BRA, um inibidor de SGLT2 e principalmente se você tiver junto um antagonista mineral do receptor mineralocorticoide, você pode retardar a evolução para uma doença renal terminal em 15, 20 anos, potencialmente até mais que isso, se você tiver um tratamento adequado. E quando a gente fala do Harry Potter, o Voldemort nunca estava sozinho. Sempre tinham outros vilões que estavam juntos. E em especial, quando a gente fala da doença renal diabética, uma vilã que eu acho que é a pior de todas, pior até que o Voldemort, que é a Dolores Umbridge, que ela é muito malvada e além de tudo ela é muito chata. Mas quem é a Dolores Umbridge no quadro da doença renal diabética? É a hipertensão. Quando a gente tem diabetes associado à hipertensão, a progressão da doença renal fica muito mais rápida. Então, observem aqui que quando você tem uma pressão média de 140 por 90, você vai ter uma queda da taxa de filtração glomerular em torno de 6 ml por minuto por ano. Quando você consegue normalizar a pressão, deixar para baixo de 130 por 85, essa progressão diminui para 2 a 3 ml por minuto por ano. Então você já tem uma melhora muito significativa. E aqui lembrando também como age os IECAs e BRAs na doença renal diabética. Então, na doença renal diabética, a gente tem uma contração da arteríola eferente. Então, se contrai a arteríola eferente, você vai fazer com que você tenha um aumento na pressão do glomérulo da mesma forma. E o uso de bloquear o sistema renina-angiotensina vai fazer com que você faça essa vasodilatação da arteríola eferente, diminuindo a pressão do glomérulo, e já tem estudos que mostram que diminui a albuminúria e diminui a progressão da doença renal diabética. Então, saindo da doença renal diabética, indo para a retinopatia, a gente viu que a principal causa de cegueira adquirida é o diabetes. E nas primeiras 2 décadas
de doença, quase todos os pacientes com diabetes tipo 1 e 60% dos pacientes com diabetes tipo 2 vão ter algum grau de retinopatia diabética. Quais são os principais fatores de risco? A própria duração do diabetes, como quase todas as complicações, né? Como está o controle metabólico, o mau controle glicêmico e o tempo de duração do diabetes. Ter a doença renal crônica é um fator que também acelera a retinopatia diabética. Situações fisiológicas como puberdade e gestação, que são situações onde você tem um aumento de hormônio do crescimento que tem um efeito de proliferação de neovasos que está relacionado com a retinopatia diabética, são situações que pioram a evolução dessa complicação. Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia. Veja que às vezes uma melhora muito rápida no controle glicêmico pode paradoxalmente ter uma piora da retinopatia. Por isso que quando você tem níveis muito altos de hemoglobina glicada e um paciente que já tem retinopatia em especial, a gente quer que ele tenha uma redução de hemoglobina glicada de uma forma mais gradativa. Variabilidade glicêmica, hipoglicemia, anemia e transtornos alimentares podem piorar também a retinopatia diabética. Então, o rastreamento. É recomendado iniciar rastreamento em todos os adultos com diabetes tipo 1 ao completar 5 anos de duração. Então, geralmente segue mais ou menos as mesmas regras da doença renal diabética. Diabetes tipo 1, depois de 5 anos de evolução. Diabetes tipo 2, já o diagnóstico. Um detalhe no diabetes tipo 1 é que em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 deve ser considerado rastreamento já a partir dos 11 anos de idade, se tem pelo menos 2 a 5 anos de duração do diabetes, porque a gente viu que nessa fase da puberdade aumenta os hormônios de crescimento e eles podem ser um acelerador na retinopatia diabética. Então, a gente pode classificar a retinopatia em não proliferativa, quando você tem microhemorragias, microaneurismas, manchas algodonosas, e isso pode evoluir com edema de mácula, que já passa a ser uma situação um pouco mais grave, e o estadio mais grave da retinopatia é o que a gente fala que é a retinopatia proliferativa, que a gente viu que tem alteração de circulação, de microcirculação, você vai ter áreas isquêmicas na retina e essas áreas isquêmicas vão fazer com que apareçam neovasos. Esses neovasos vão tentar levar oxigênio para essas áreas isquêmicas da retina. O que parece ser uma ideia boa, na verdade é uma ideia muito ruim, porque esses vasos são muito mal formados. São vasos que têm uma parede muito fraca e pode se romper e causar sangramento a qualquer momento, e isso vai determinar um descolamento de retina, que é a perda de visão quase que momentânea. Como que a gente trata? Como todas as complicações, ter um tratamento clínico de ter um controle de hemoglobina glicada, ter um controle de pressão, ter um controle de lipídios, mas eventualmente pode ser necessário outras intervenções como fotocoagulação com laser, principalmente quando você tem os neovasos, eventualmente uma vitrectomia e os medicamentos anti-VEGF, que podem desacelerar o aparecimento da retinopatia proliferativa. E falando da terceira complicação microvascular, vamos para a neuropatia. Então a gente já tinha visto que diabetes é a principal causa de amputação não traumática e que 60 a 70% dos pacientes com diabetes vão desenvolver neuropatia em até 10 a 20 anos. A neuropatia talvez seja a complicação mais frequente e a complicação que a gente mais deixa de ver. As manifestações de neuropatia. A manifestação mais comum e a mais típica do diabetes é essa neuropatia difusa na forma de polineuropatia sensitivo-motora. É o paciente que tem o que a gente fala que é a disfunção em luva, a sensação em alteração em luva e bota. Ele sente nas mãos e nos pés. Queimação, ardência, formigamento, geralmente mais à noite. Mas pode ter outras formas de manifestação, desde polineuropatia autonômica, cardiovascular, por exemplo, e algumas neuropatias focais, como mononeuropatia, né, como síndrome do túnel do carpo, que pode acontecer em pessoas que têm diabetes. E como que a gente faz para prevenir? Então, como que a gente faz para avaliar? Esse é o mais simples, porque se a gente viu que na doença renal diabética eu precisava do exame da creatinina, um exame de sangue e um exame de urina para ver a relação albumina-creatinina,
Na retinopatia, eu precisava encaminhar o paciente para um oftalmologista para fazer uma avaliação do fundo do olho. Para avaliar a neuropatia, é o mais simples, faz parte do exame físico. É pedir para o paciente tirar o sapato e as meias, e aí você vai avaliar como está o estado do pé, ver se tem calo, e fazer o exame neurológico com monofilamento, com a sensibilidade vibratória. E a gente já vai aproveitar também e fazer o exame dos pulsos. As complicações típicas da neuropatia é a úlcera neuropática, que são em áreas que acontece uma maior pressão. Então, as pessoas que têm uma sensibilidade ok não ficam fazendo uma pressão muito grande e muito tempo em áreas específicas do pé. Agora, nas pessoas com diabetes, quando você perde essa sensibilidade, você pode fazer lesão ulcerativa, como está acontecendo aqui ilustrado. Principalmente, as áreas mais comuns são justamente na cabeça do primeiro metatarso. E quando a gente fala de neuropatia, o que anda junto, além do diabetes, e esse é um outro vilão que é o Lucius Malfoy, que anda junto da neuropatia, é a doença vascular, as lesões isquêmicas. Então é muito comum você ter neuropatia associado à doença vascular. Então aqui a gente pode ver em um pé que você tem um dedo que está isquêmico e necrótico e que vai perder esse dedinho, ou aqui o pé inteiro, que provavelmente é alguém que vai sofrer uma amputação. Na neuropatia fica muito claro que uma máxima da medicina, que para cada um erro cometido por não saber, 10 erros são cometidos por não olhar. Então, o que faz mudar a história de quem tem diabetes e neuropatia é você tirar o sapato, tirar as meias e examinar. E qual a principal causa de morte em quem tem diabetes? E aí eu já estou me adiantando que é o assunto da aula que vem, mas eu respondo já, que é doença cardiovascular. E é por isso que na próxima aula a gente vai fazer a estratificação de risco de doença cardiovascular em pessoas com diabetes. Mas, se a gente viu que o Voldemort foi ficando cada vez mais forte e o diabetes é cada vez mais frequente, a gente tem também como combater o diabetes. Então, em Hogwarts, você tinha esses bruxinhos que estavam lá se preparando para conseguir combater o Voldemort. E da mesma forma, a gente tem aqui a nossa Hogwarts, que é a escola de medicina da PUC, que vem preparando bruxinhos já, prepara esses bruxinhos por 6 anos, e nesses 6 anos eles vão escolher qual é a varinha que melhor se adapta a eles, qual é a vassoura que eles preferem, que são mais adaptados para eles, ou seja, vocês vão escolher o que vocês vão fazer eventualmente depois, se vocês vão fazer medicina de família, se vocês vão ser endocrinologistas, cardiologistas, nefrologistas, neurologistas, oftalmologistas, cirurgiões, ginecologista, enfim, todos vocês estão se preparando para que sejam bons médicos e sejam bruxinhos preparados para combater o diabetes. E aqui a gente vê essa brilhante turma de bruxinhos da MED PUC-PR da turma 91. Então isso na verdade foi uma brincadeira, espero que nenhum de vocês fique chateado, mas é uma forma de tentar linkar algumas coisas de doença de uma forma um pouco lúdica. Pessoal, um forte abraço e vejo vocês na semana que vem.